sobre um tema muito interessante, porque às vezes nós colocamos Deus em certas situações que Deus tem que resolver tudo para nós. E a gente às vezes pode ter a opção de chegar em Deus como um homem na Bíblia e disse, se o Senhor quiser. Então, abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 1, eu quero meditar com todos vocês no dia de hoje, e eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui hoje abençoado por Deus esse texto. Deus abençoe também você que está aqui, Deus abençoe os ouvintes que estão nos acompanhando lá pela rede social, pela internet, pelo YouTube. Eu tenho a certeza, são muitas vidas, muitas pessoas, e aproveite para você comentar, para você curtir, para você se inscrever aí no canal e ser abençoado por Deus. Então aproveite, essa mensagem está chegando aí em outros países, em outros estados, e muitas vidas estão sendo abençoadas por Deus. Você quer que a gente continue postando aí na plataforma do YouTube? Então aproveite, se inscreve aí no canal, manda aí para os seus amigos e você também será abençoado. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 40, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escrito assim, nós vamos meditar do versículo 40 ao versículo 45, está escrito: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, olha só, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Fiquem à vontade, glorifique ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso para vocês que tem vários textos bíblicos que me alegram. Quando eu começo a meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vários textos me alegram quando os textos vêm em confronto contra nós mesmos. E quando eu observo as Escrituras, quando eu observo esse texto, esse homem que se encontrava em uma situação tão difícil, uma situação de tão desprezo naquele período, e eu olho para esse homem, mesmo sendo desprezado, rejeitado, até pela sua própria família, por conta da sua condição, naquele período, a lei não permitia que esse homem tivesse acesso à sua família, não tinha acesso a outras pessoas, e quando eu começo a meditar nas Escrituras, na palavra do Senhor, esse homem ele não impõe algo diante de Deus. Ele chega diante do Senhor e fala: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser realizar algo na nossa vida. E às vezes nós temos um costume diante de Deus, que quando nós precisamos de algo do Senhor, nós queremos impor diante de Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Esse homem não. A maneira desse homem se prostrar diante de Cristo foi totalmente diferente. Ele chegou no Salvador, no Senhor, e falou: se o Senhor quiser.
a maneira desse homem. Então, quando eu começo a observar as Escrituras, a palavra do Senhor, eu começo a observar a igreja atual. Essa igreja que a maior necessidade da igreja brasileira hoje seja de pregação expositiva. Ou seja, eu não preciso colocar nada no texto. Eu só preciso tirar algo do texto para proclamar as boas novas. E as pessoas, às vezes, nós pregadores, às vezes, queremos colocar algo para impressionar as pessoas, para ganhar alguém, e nós não precisamos disso. O importante é que o texto está dizendo, o que o texto está afirmando. Então, aquele que expõe o texto da Bíblia, das Sagradas Escrituras aos ouvintes, dando o quê? O sentido das palavras inspiradas, tornando-as inteligíveis aos nossos dias e aplicando ao quê? Ao nosso coração. Quando eu aplico essa palavra, a importância de eu aplicar as Escrituras no meu coração, porque a palavra de Deus, ela vem em confronto conosco, e quando ela entra no nosso coração, faz com que eu e você tenha fé, a confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, as Escrituras do Senhor, ela vai mudar qualquer rumo, qualquer sentido, vai olhar, vai colocar com que eu vejo, que eu acredito, que não importa as circunstâncias que eu estou passando, mas quando eu medito na palavra, quando eu exponho as Escrituras, quando eu analiso as Escrituras, a minha fé vai aumentando, a minha confiança, e eu ainda vou acreditando ainda mais na providência que se encontra na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da providência, a doutrina da soberania de Deus, porque quando a gente fala de providência, ele soa como um jargão. A providência de Deus é saber que Deus continua no controle. Pastor, mas o mundo está entrando na igreja, não importa, Deus continua no controle. Pastor, mas os pastores estão assim, não importa, Deus continua no controle. Pastor, mas os obreiros, as obreiras, a membresia está fria, não importa, Deus continua no controle de toda situação. Nada vai tirar das mãos do nosso Senhor. O que eu e você precisa é apenas levar as boas novas. É apenas anunciar a palavra do Senhor. E Marcos, ele é considerado um livro dos evangelhos sinóticos, ou seja, visto que possui mais importante determinada coisa ou acontecimento. Se nós observar esse texto vai estar tanto em Lucas como Mateus. Mas Lucas e Mateus, eles pegam a referência de Marcos, por quê? Porque Marcos era um livro mais antigo. Era um livro que foi escrito bem antes de Lucas e Mateus. Então Marcos é considerado o primeiro evangelho que tinha sido escrito naquele período. Marcos foi escrito aproximadamente 63 depois de Cristo. E Marcos, o seu nome completo era João Marcos. João é o seu nome hebraico e Marcos era o seu nome romano. E esse texto em apreço, ele nos apresenta uma história de um homem sem esperança, a história de um homem sem alegria, a história de um homem que vivia em uma miséria, que era rejeitado por todos, mas esse mesmo homem tomou uma decisão. Esse mesmo homem, ele tomou uma decisão de ir até Jesus. A pergunta que eu vou fazer agora para você: você veio até Jesus, mas qual será a tua decisão ao sair desse culto? Porque esse homem, ele foi até Jesus, ele não fez nenhuma reivindicação, não, ele chegou em Jesus, ele se prostrou diante do Senhor e disse: se o Senhor quiser. É o que o texto está dizendo. É o que a palavra do nosso Senhor, a providência, meus irmãos. Esse homem, ele tomou uma decisão de ir até Cristo, sem impor qualquer troca diante do Senhor. E a providência de Deus, ela chega na vida desse homem, quando ele se prostra
diante do Mestre. Você quer ver a alegria de Deus? É quando tem alguém que se prostra diante do Senhor e que talvez não tem nem palavras mais, só as lágrimas, e você pedir misericórdia, pedir compaixão e reconhecer que é um pobre, um miserável diante de Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos podre diante do Senhor, pode ter certeza que o céu se abre, as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas, e eu quero dizer para você, a providência chega na hora exata. É quando nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Cristo. Quando nós queremos bater no peito e dizer: Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu só vou fazer algo se o Senhor fizer isso. Senhor, eu queria fazer algo para o Senhor, mas a luta é grande. Senhor, mas eu queria fazer algo para o Senhor, mas está tão difícil. Olha, você não vai alcançar misericórdia. Não irá. Só vai alcançar misericórdia quando você se prostrar e dizer: Senhor, olha, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Se o Senhor quiser me curar, se o Senhor quiser me abençoar, se a providência do Senhor for para ser realizada na minha vida, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, para trás ainda não vou olhar. O meu sentido, a minha meta é o Senhor, e eu tenho a certeza que se o Senhor quiser, o Senhor faz, e se o Senhor não quiser, eu vou continuar sendo fiel, servindo ao Senhor, crendo na providência de Deus. Crendo na providência do Senhor. Uma grande miséria diante do grande Deus se encontrava esse homem, e se encontra todos nós diante do Senhor. Você já imaginou quem somos nós diante de Deus? Já conseguiu observar quem somos nós diante do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a miséria extrema a que o homem pode chegar. Já imaginou a situação que nós chegamos? Uma pessoa sem Deus tem até um louvor, isso não está na Bíblia, já vou dizer aqui, não está na Bíblia, mas tem um louvor que a maioria, todo mundo canta, né? Um louvor que fala que nós somos como uma folha seca caída no chão. Você já imaginou quem somos nós? Quem somos nós diante de Cristo sem o Senhor? Já imaginou quem somos nós diante do Todo-Poderoso? E esse certo homem na Galileia, ele começou a ter sintomas estranhos no seu corpo. Um dia ele verificou que sua pele estava ficando cheia de manchas. E eu tenho a certeza que esse homem, como ele ficou com a sua pele cheia de manchas, a primeira coisa que esse homem deve ter recebido, talvez lá do seu patrão, o seu patrão já falou: eu vou mandar esse homem embora porque esse homem está ficando doente. A primeira coisa, esse homem, ele perdeu o seu emprego. Os anos se passaram, a sua doença se agravou. Agora ele, desenganado, coberto de lepra, aguarda a chegada da morte. E a lepra, aquela lepra, ela não tinha cura. É a mesma coisa de um câncer hoje. É a mesma coisa uma pessoa que vai num médico e que se encontra com câncer. O médico olha para a pessoa e fala assim: você não tem mais o que fazer. A mesma pessoa hoje que tem uma AIDS, chega o médico e fala: não tem mais o que fazer, você está desenganado. Você não tem mais o que fazer. Esse homem também, a mesma situação. A doença desse homem se agravou. Esse homem estava desenganado. E esse homem não podia conviver mais perante a sociedade, nem juntamente com a sua esposa, com os seus filhos. Esse homem não podia mais ter o seu trabalho. Esse homem deveria, meus irmãos, habitar em um local separado por conta da sua doença, por conta da sua enfermidade. Mas esse homem tomou uma decisão. Uma decisão. Eu não sei, tem gente às vezes que passa anos e anos e não toma uma decisão. E quando eu falo de decisão, eu não falo de decisão com um pastor. Não, porque quem toma decisão com um pastor não fica em pé. Pastor vai embora, homem passa. Tem gente que fica agarrado no homem,
Quem toma decisão com Cristo não sai da presença dele. Quem toma decisão com o Senhor, as provações vêm, os homens passam, seja Pedro, seja Apolo, não importa quem seja, mas ele está firme com Jesus Cristo Nazareno. E esse homem, ele tomou uma decisão. Ele ouviu falar de Cristo, que estava na Galileia. Um dia esse homem, ele ficou sabendo com certeza que Jesus de Nazaré estava naquele lugar. E esse homem então, ele tomou uma decisão. A pergunta que eu quero fazer: você já tomou essa decisão? Não me responde. Você já tomou essa decisão na sua vida? Quanto tempo que você está vivendo até hoje? Eu vou dizer por mim, eu já tenho 41 aninhos, então eu já estou vivendo 41 aninhos. Quantos anos que você está aí, talvez com 50, 60, 70, outros têm 20, outros têm 30, outros têm 40, não importa, mas quanto tempo que você está vivendo, que ainda você não tomou essa decisão? Começou a observar já? Faz bastante tempo. Então hoje, essa decisão está batendo na nossa porta. Essa decisão está chegando em você, está batendo. A esperança, meus irmãos, ela reacendeu no coração desse homem, porque ele sabia que Jesus estava pela Galileia. E que ele precisava encontrar o nosso Senhor. Então ele rompeu o bloqueio da aldeia e ele se prostrou aos pés de Cristo. É uma mensagem maravilhosa. Ele se prostra diante do Senhor. A atitude de qualquer judeu de ver aquele homem seria escorraçar aquele leproso e atirar pedras nele. Por quê? Porque a lei não determinava, a lei não aceitava. Os religiosos daquele período não aceitava alguém com lepra estar no meio do povo judeu. Então ali tinha uma lei, aquele leproso estava infringindo a lei e o costume judaico, pois ele era impuro e não podia sair do local que aquele homem morava. Ele não podia, por conta da lei. Mas Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele quebra esse paradigma da religiosidade. Tem muitas pessoas que querem viver nessa religiosidade. Tem muitas pessoas que abraçam a religiosidade. Tem muitas pessoas que pensam, só por estar na igreja, ser um pregador, ser um pastor, talvez, será que esse pastor, como diz o próprio Jesus nos ensinando, cego guiando cegos. Será que esse pastor não está cego, está guiando todas as ovelhas de Cristo para o lugar errado, por conta da religiosidade? Por conta da religiosidade, conforme Jesus, este homem aqui, ele não podia chegar até Cristo, ele não podia chegar ao Senhor. E quantos de nós, às vezes, que nós impedimos das pessoas vir até Cristo? Quantos de nós? Já imaginou quantos de nós que já impediu alguém de chegar a Jesus? Por conta do seu exterior, por conta, essa pessoa aí, ela é diferente, não anda com nós não pode nem dar paz para ela, ou para ele. Quantos de nós às vezes impedimos por conta da religiosidade? Quantos de nós temos impedido as pessoas de chegar a Cristo? Mas aquele homem, ele se prostrou diante do Cristo. Mesmo a lei não permitindo, aquele homem deve ter ido escondidinho até Cristo. E quando ele chega até Cristo, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Ele se prostra e disse: se queres, bem pode limpar-me. Em outra versão está escrito: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ou seja, essa versão já está dizendo, eu sei, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Cristo, o Senhor está passando pela Galileia, e eu sei que o Senhor faz milagre, eu sei que o Senhor faz prodígio, eu vi o Senhor curando o paralítico, eu vi o cego enxergando, eu vi as pessoas sendo curadas, eu também, olha, o meu desejo do meu coração é ser curado, mas se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, está
tudo bem, eu vou voltar para o meu cantinho, vou ficar separado de toda a sociedade, mas se o Senhor quiser. Esse homem se prostrou, e Jesus, quando viu aquele homem se prostrar, quando Jesus viu aquele homem reconhecer as suas misérias, a Bíblia chega a dizer que Jesus, ele sente compaixão por aquele homem, e o toca, o cura, e o devolve a sua família, restaura-lhe a dignidade da vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem, ele era desprezado, aquele homem, ele era rejeitado. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 12, a Bíblia chega a dizer, diz que ele estava coberto de lepra, ou seja, o mal já estava em estado avançado naquele homem. Quantas vezes eu já consegui enxergar, irmãos, quantas vezes eu já presenciei, eu já visitei pessoas que se encontravam em cima de uma cama, vegetando, e o médico falou, não tem mais jeito. E aí a pessoa me chama para ir lá orar para aquela pessoa, e aí aquela pessoa fala, pastor, ore por mim, eu quero ser curado. E Jesus vai e cura a pessoa, e a pessoa nunca mais volta. A pessoa nunca mais vem até Cristo. A pessoa, ela nunca mais volta, só volta quando precisa do bombeiro. Tem gente que só vai buscar Jesus quando precisa de bombeiro. Para que serve bombeiro? Vocês sabem, né? Para apagar fogo. Precisou de Jesus. Aí pensa que Jesus é um bombeiro. Esse homem não. Esse homem foi até Jesus. Esse homem se prostrou diante de Cristo. Na época só Deus podia curar a lepra de uma pessoa. A lepra é o símbolo do pecado. Ela atacava toda a pele. Hoje nós podemos dizer que a lepra, ela procede do coração do homem, que contamina todo o seu corpo. Contamina todo o nosso corpo. Por quê, pastor? Porque o homem é depravado. O homem, ele precisa do Senhor. O homem, ele foi afetado pelo pecado. O pecado, ele atinge a mente, o coração e a vontade. E só Jesus, igreja, eu quero que vocês entendam isso. Só Jesus para livrar o homem da morte e da condenação eterna. Só Jesus. Não existe nenhum missionário. Não existe nenhum pastor, não existe ninguém nessa terra que pode livrar o homem. É só Jesus, é só o nosso Salvador. O pecado, ele separa o homem de Deus, igreja, e a lepra, ela mata, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é ainda pior do que a lepra. Pior, o pecado mata o homem, o pecado separa o homem de Deus. O leproso, ele demonstrou atitudes, ele demonstra atitudes diante de Deus. Ele demonstrou uma grande determinação no versículo 40, ele venceu o medo, o autodesprezo. Esse homem vence, irmãos, ele chegando ao Senhor, ele se aproximando, ele rogando, ele se colocando de joelho e dizendo, se quiseres. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje você tem essa oportunidade diante de Cristo. Esse leproso, ele não se escondeu, mas ele correu atrás de Jesus Cristo. Ele foi em direção de Cristo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para todos, não são apenas alguns, todos que estáis cansados. Aquele leproso, ele demonstrou humildade diante do Senhor. Sabe o que é humildade? É quando você se prostra, é quando você reconhece que sem Deus não tem o que fazer. Nós precisamos sim do médico, tem que ir no médico. Nós precisamos de um advogado, nós precisamos de um juiz, não tem nada de errado.
Nós precisamos de todas as pessoas, mas eu e você não pode viver sem Cristo. Nós não podemos viver sem o Senhor. E esse homem, ele demonstrou humildade. Esse homem, ele se prostrou. Esse homem, ele foi até Jesus. Esse homem não deixou dúvida no seu coração, porque a dúvida impede de receber a providência de Deus. Quantos têm dúvida, irmãos? Quantos que precisa ver? Talvez a mensagem, eu estou ministrando a mensagem, e tem gente que fica, mas eu estou esperando a revelação ainda. A revelação já está sendo entregue. Ele precisa ver, mas eu fui na igreja e não vi nada. Não precisa ver, precisa crer. Se você crê, você já está sendo abençoado por Deus. Se você crê, a providência de Deus já chegou na sua vida. O leproso, ele não exige nada diante de Deus. Ele não coloca qualquer coisa, qualquer argumento, mas ele suplica diante do Senhor. Ele também não reivindica nenhum direito, mas ele clama ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia. Ele também não impõe o seu querer, mas ele demonstra a sua miséria e diz: se quiser. Se quiser. Eu quero dizer para vocês que a providência chegou naquele momento na vida daquele homem. E se você tiver a mesma atitude hoje, a providência de Deus chega no seu lar, na sua casa, juntamente com a sua família, e o nome do Senhor sendo glorificado sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Depende de você. Depende de você se colocando diante de Cristo. E para finalizar, Jesus só disse para aquele homem: não diga nada a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote. Se apresenta ao sacerdote. Na igreja contemporânea ainda a gente escuta por aí, ouve, por aí: meu pastor é só Jesus, eu só sirvo Jesus. E a Bíblia está dizendo que era para aquele homem ir até o sacerdote. Quem não é submisso a um sacerdote, não pode ser submisso a Jesus. Quem não é submisso ao anjo da igreja, não é submisso a Cristo. Quem não honra talvez o seu pastor aonde você congrega, você não está honrando a Deus. A importância de nós ser submisso como esse homem. Esse homem obedeceu, ele foi até o sacerdote. Esse mesmo Jesus que curou essa lepra, ele quer também te curar, ele quer limpar as suas feridas, porque você é especial para ele. Ele te comprou com sangue na cruz do Calvário. Ele que te escolheu. No Antigo Testamento, uma pessoa tinha que matar um cordeiro para cobrir o pecado, mas João Batista disse que Jesus tiraria todos os pecados do mundo. Sabe por quê? Porque ele não é providência parcial, não. Ele é a providência total. Ele ainda está no controle. E vai continuar no controle de toda situação. Ele está no controle da sua vida. Você reconhece que precisa de Jesus? Reconhece que precisa do Salvador? O que você deseja? Uma cura física ou uma cura para a sua alma? O que você precisa? Esse homem, ele tinha perdido o seu emprego, a sua família, e estava com uma doença que não tinha cura. Imagine o desespero desse homem, sem família, sem trabalho, sem nada. Ainda chegou e Jesus falou: Senhor, a minha situação está assim. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. O Senhor cura. Se não fizer, eu vou continuar confiando e acreditando no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse homem, Jesus trouxe alegria para esse homem.
e a sua família. Jesus também restaurou o seu casamento. Esse homem também, ele pôde voltar a conviver na sociedade, a ter um trabalho. Porém, esse homem também foi enviado por Jesus Cristo para levar as boas novas de salvação a outros lugares. A pergunta que eu vou deixar: você é grato ao nosso Senhor Jesus Cristo? Você reconhece o amor dele, que ele realizou na cruz do Calvário? Porque só em Jesus podemos ser libertos da escuridão e ter uma vida eterna. Só em Jesus, só no Salvador, só no nosso Senhor Jesus Cristo.